Uma nova onda de pânico moral está varrendo a mídia. O alvo? A forma como nossos meninos estão aprendendo a ser homens. Um estudo recente da organização Common Sense Media soou o alarme. Quase 3/4 dos meninos adolescentes estão sendo expostos regularmente a conteúdo online sobre masculinidade. O que eles estão vendo? Vídeos sobre como ganhar dinheiro, como construir músculos, sobre artes marciais, disciplina e autoconfiança. A reportagem, com um tom de preocupação quase fúnebre, enquadra isso como um problema. Eles chamam as fontes de não confiáveis, as mensagens de problemáticas e os influenciadores de promotores de estereótipos de gênero prejudiciais. A conclusão implícita é clara. Há algo de perigoso, algo de errado, com meninos querendo ser fortes, ricos e capazes. E a solução proposta? Mais controle dos pais e mais diálogo para combater essas influências nocivas. Mas e se estivermos fazendo a pergunta errada? E se o problema não for que os meninos estão buscando essas informações, mas por que eles precisam buscá-las em primeiro lugar? E se a ascensão desses gurus da masculinidade online não for a causa da doença, mas um sintoma de uma doença muito mais profunda? A verdade inconveniente que a mídia tradicional se recusa a encarar é que esses influenciadores estão prosperando porque estão preenchendo um vácuo de liderança, de orientação e de sabedoria masculina, que foi deixado por uma cultura que passou décadas dizendo aos homens que suas ambições eram tóxicas, sua força era opressora e seus instintos eram problemáticos. Neste vídeo, vamos virar a mesa. Vamos analisar os mesmos dados, mas com uma perspectiva diferente. Não vamos demonizar os jovens que buscam se tornar melhores, nem os influenciadores que, para o bem ou para o mal, estão lhes oferecendo um mapa. Em vez disso, vamos perguntar: onde estavam os pais, os professores, os líderes comunitários e a própria mídia quando esses meninos começaram a procurar por respostas? Por que um jovem precisa recorrer a um estranho no TikTok para aprender sobre disciplina, finanças e autoconfiança? A resposta é simples e desconfortável, porque o mundo oficial parou de lhes ensinar. A narrativa de que os meninos são vítimas passivas de algoritmos malignos é condescendente e ignora a agência desses jovens. Um menino não assiste a vídeos sobre como construir um físico forte porque um algoritmo o forçou. Ele assiste porque, no fundo de sua alma, existe um desejo inato de ser forte. Ele não busca conteúdo sobre como ganhar dinheiro porque foi hipnotizado. Ele busca porque entende, instintivamente, que a capacidade de prover lhe dará liberdade e respeito. Ele não se interessa por artes marciais porque quer ser um agressor. Ele se interessa porque anseia pela disciplina e pela confiança de saber que pode se proteger e proteger os outros. O que a mídia chama de mensagens problemáticas são, em muitos casos, respostas diretas aos anseios mais profundos da alma masculina. O algoritmo não cria o desejo, ele apenas o revela. E o que ele está revelando é uma fome desesperada por orientação masculina tradicional. Uma fome que a sociedade moderna tentou matar de inanição. O problema não é o conteúdo, é o vácuo que o tornou tão necessário. A reportagem aponta com ar de choque que meninos expostos a esse conteúdo são mais propensos a esconder suas emoções. Eles citam especialistas que lamentam que os meninos estão ouvindo que não podem mostrar fraqueza. Mas, novamente, isso é uma interpretação superficial e enviesada. O que esses influenciadores, em sua maioria, estão ensinando não é a supressão de emoções, mas a firmeza emocional. Há uma diferença abismal entre as duas coisas. Suprimir emoções é fingir que elas não existem, o que é doentio. Ter firmeza emocional é reconhecer a emoção, o medo, a raiva, a tristeza, mas não se tornar escravo dela. É a capacidade de agir apesar do medo, de pensar com clareza apesar da raiva. É o que chamamos de estoicismo. É a virtude que permite a um bombeiro entrar em um prédio em chamas, a um cirurgião operar sob pressão, a um pai acalmar sua família durante uma crise. A cultura moderna, obcecada com a vulnerabilidade a todo custo,
Esqueceu que a capacidade de ser uma rocha em meio à tempestade não é uma falha masculina. É uma de suas maiores virtudes e responsabilidades. Quando um menino ouve que não pode mostrar fraqueza, ele não está sendo ensinado a não sentir. Ele está sendo ensinado a não desmoronar. E em um mundo que parece cada vez mais caótico, essa é uma lição de sobrevivência inestimável. Outro ponto de pânico na reportagem é a questão da imagem corporal. Eles se surpreendem que 91% dos meninos veem mensagens sobre transformação corporal, como se isso fosse um domínio exclusivo das meninas. E citam o exemplo de um jovem que viu vídeos promovendo dietas extremas. É claro que existem conselhos ruins e perigosos na internet em todas as áreas. Mas demonizar todo o movimento de fitness masculino por causa de alguns exemplos ruins é desonesto. A grande maioria dos influenciadores de fitness está promovendo disciplina, consistência na academia, nutrição adequada e a busca pela melhor versão física de si mesmo. O desejo de ser fisicamente forte e capaz é um dos impulsos mais saudáveis que um jovem pode ter. Um corpo forte constrói uma mente forte. A disciplina necessária para treinar todos os dias e comer direito se traduz em todas as outras áreas da vida. Em vez de ver esse interesse como um problema de imagem corporal, por que não o vemos como um sinal positivo? Um sinal de que os jovens estão rejeitando a passividade e o sedentarismo e buscando ativamente a força e a vitalidade. A ironia final é que a solução proposta pela mídia é a mesma que criou o problema. Os pais precisam conversar mais com seus filhos sobre seus valores. E embora isso seja verdade, a pergunta que eles não fazem é: quais valores os pais modernos estão transmitindo? Muitos pais de hoje são eles mesmos produtos de uma cultura que desvalorizou a masculinidade. Eles não sabem como ensinar seus filhos a serem homens fortes e virtuosos, porque ninguém lhes ensinou. Eles podem oferecer amor, apoio e diálogo, mas não podem oferecer o mapa que eles mesmos não possuem. E assim, o menino, amado, mas desorientado, vai procurar em outro lugar. Ele vai procurar online, onde encontra homens que, com todos os seus defeitos, estão pelo menos tentando traçar um mapa de força, competência e propósito. E a mídia chama isso de perigoso. Uma pausa para a reflexão. Pense no seu próprio desenvolvimento, ou no dos jovens ao seu redor. Quando você teve dúvidas sobre seu caminho, sobre como ser mais forte, mais capaz, a quem você recorreu? A orientação que você recebeu foi clara e útil, ou vaga e confusa? Se você sente que houve um vácuo de orientação masculina forte em sua vida, vá aos comentários e escreva a palavra mapa. É um reconhecimento de que muitos de nós fomos deixados para descobrir o território sozinhos, e que a busca por um guia é natural e necessária. E se você acredita que precisamos de mapas melhores, inscreva-se no canal e junte-se à nossa missão de desenhá-los. Então, qual é a verdadeira solução? Não é censurar a internet. Não é demonizar influenciadores que, em grande parte, estão apenas respondendo a uma demanda de mercado. E definitivamente não é apenas ter mais conversas vagas sobre sentimentos. A verdadeira solução é preencher o vácuo. É uma chamada à ação para os homens de hoje. Pais, tios, irmãos mais velhos, professores, treinadores, para se tornarem os mentores que eles mesmos gostariam de ter tido. É hora de parar de terceirizar a educação de nossos meninos para o algoritmo. Isso não significa proibir o acesso, mas competir com ele. E você não compete com o conteúdo online sendo mais brando, mais vago ou mais politicamente correto. Você compete sendo melhor, sendo mais autêntico, sendo um exemplo vivo do tipo de homem que você quer que seu filho se torne. Primeiro, os pais precisam fazer seu próprio trabalho. Você não pode dar o que não tem. Se você está fora de forma, insatisfeito com seu trabalho e sem propósito, que tipo de lição sobre masculinidade você está realmente ensinando? A lição mais poderosa não é o que você diz, é o que você faz. Comece a treinar. Coloque suas finanças em ordem. Leia livros.
Desenvolva uma habilidade. Mostre ao seu filho, através do seu exemplo, que a busca pelo autoaperfeiçoamento é uma jornada para toda a vida. Deixe-o ver você suar, lutar, falhar e tentar de novo. Seu exemplo será uma âncora muito mais poderosa do que qualquer vídeo de 30 segundos no TikTok. Segundo, precisamos mudar a natureza da conversa. Em vez de perguntar, o que você está vendo online? Comece a fazer perguntas melhores. O que você está construindo? Qual desafio você superou esta semana? Como você ajudou alguém hoje? Mude o foco do consumo passivo para a ação construtiva. E quando ele mostrar interesse em algo que viu online, um treino, uma ideia de negócio, uma filosofia de vida, não o critique imediatamente. Mergulhe com ele. Interessante. Por que isso te atraiu? O que você acha que funciona? O que parece exagero? Use o conteúdo online como um ponto de partida para uma discussão mais profunda, onde você pode inserir sua própria sabedoria e experiência. Transforme o monólogo do algoritmo em um diálogo com um mentor real. Terceiro e mais importante, dê aos meninos uma missão. A razão pela qual tantos jovens se sentem perdidos é que eles nunca foram incumbidos de uma responsabilidade real. Eles são superprotegidos do fracasso e abrigados do desconforto. Suas vidas são uma série de tarefas gerenciadas por adultos. Um homem encontra seu propósito quando é testado por uma missão que importa. Dê ao seu filho responsabilidades reais, com consequências reais. Confie nele para consertar algo, para construir algo, para cuidar de algo ou de alguém. Deixe-o experimentar o peso da responsabilidade e a satisfação de cumpri-la. A confiança que ele ganhará ao se provar no mundo real será o antídoto mais potente contra a busca por validação barata no mundo digital. A ascensão da masculinidade online não é uma crise a ser temida. É uma oportunidade a ser aproveitada. É um sinal claro do que os nossos jovens anseiam: força, propósito e um mapa para se tornarem homens de valor. A questão não é como podemos silenciar essas vozes online. A questão é como podemos nos tornar vozes mais altas, mais claras e mais autênticas em suas vidas. O vácuo existe. A escolha é nossa. Ou continuamos a reclamar dos estranhos que estão tentando preenchê-lo, ou nos levantamos e o preenchemos nós mesmos. Chegamos ao fim. Se esta análise ressoou com você, se você acredita que a responsabilidade é nossa, junte-se à nossa comunidade inscrevendo-se no canal. E para nossa ação final, quero que você vá aos comentários e compartilhe uma coisa que você pode fazer esta semana para começar a preencher o vácuo de liderança na vida de um jovem. Será convidar seu filho para treinar com você? Ensinar-lhe uma habilidade prática? Ou simplesmente ter uma conversa honesta sobre propósito e responsabilidade? Compartilhe seu plano. Vamos inspirar uns aos outros a passar da crítica para a ação. Obrigado pela sua atenção. A próxima geração de homens depende do que fizermos hoje.